how are you? I'm fine, thanks. Welcome to my classes, English classes. Na aula de hoje nós vamos falar sobre describing people, ou seja, descrevendo pessoas, né? Como é que você descreve alguma pessoa, né? Então, nesse caso, é sempre interessante usar inicialmente como I think I'm, quer dizer, né? Olha, eu acho, né, que eu sou, eu acho que eu estou, né? Então, nesse contexto, é bom você iniciar com I think, porque é quando você vai iniciar uma opinião, né? Aí você vai dar um achismo, né? Então, I think quer dizer eu acho, né? Eu penso, imagino, certo? Então, vamos iniciar falando sobre personality. Personality quer dizer personalidade, né? Então, nesse contexto, nós vamos falar sobre positive qualities. Positive qualities, ou seja, qualidades positivas, certo? Então, vamos iniciar assim. A gente coloca três tipos de sujeito. Nós colocamos he, she e your. You. He, she, you. Alright? So, we have verb to be here, and in this case we have his. In this case we have she's. And here we have your. His, she's, your. Então, vamos sempre falar 1, 2, 3. Para a aula não ficar muito longa, então vamos falar sempre 1, 2, 3 e não os 3. Então, nesse caso, vamos iniciar com he. Então, vamos falar o que? He is, ou a forma contraída, né? Que coloca o apóstrofozinho e o s. Então, his a real character. His a real character. He is a real character. His a real character. He is a real character. Ou seja, olha, ele é uma figura, ele é um personagem, viu? Ele é muito engraçado. Ou então, podemos falar o que? She's an old friend. 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 Ou seja, ela é uma velha amiga, né? Então, nós podemos falar o quê? He's a close friend. 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 Ou seja, ela é uma amiga próxima, né? Ela é uma amiga mais próxima, né? É amiga íntima, né? Nós temos aqui, então, true friend. Então, nós podemos falar o quê? She's a true friend. She's a true friend. She's a true friend. Ela é amiga de verdade. She's a true friend. A gente pode usar o que? You're one of a kind. 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 Olha, você não existe. Você é um tipo único, né? Então, nesse caso aí, ó. You're one of a kind. You're one of a kind. Ou você pode sempre falar, né? You can really count on me. You can really count on me. Me, né? Você sempre pode contar comigo. You can really count on me. Ou, caso você pode falar sobre ele, né? Então, nesse caso, você vai falar o quê? You can really count on him. Him. You can really count on him. Ou, se for com ela, então, nesse contexto, vai usar o quê? You can really count on her. You can really count on her. You can really count on her. Ou, podemos colocar o plural, né? Então, nesse caso, seria them. You can really count on them. You can really count on them. You can really count on them. Você realmente pode contar com eles. Alright? Let's go.
Vem a palavrinha que eu mais gosto, né? Nice. Então você pode falar o quê? He's really nice. He's really nice. Olha, você é um cara legal, viu? Ele é um cara legal. Então, ele é realmente legal, ele é realmente simpático, né? Então, he's really nice. Podemos falar o que, né? De uma forma mais informal, podemos dizer o que? She's really cool. Really cool. Cool. She's really cool. Ou seja, ela realmente é legal. Podemos falar o que? Sobre uma pessoa divertida, engraçadíssima. Então você pode dizer o que? You're a lot of fun. 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 Ou seja, você é muito divertido. Pode falar o que? He, né? Nesse contexto, e usar o que? Has. He has a good sense of humor. A good sense of here of humor. Of humor. He has a good sense of humor. He has a good sense of humor. Não é humor, né? Humor é em português, então humor é em inglês, alright? Então, quando a gente fala com relação a uma pessoa que é humilde, que ela sabe o que ela está fazendo, o que ela é exatamente, nós podemos falar o quê? He's really down to earth. 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 Né? Nesse caso, né? A gente pode falar o quê? He's down to earth. He's really down to earth. He's really down to earth. Ó, ele é uma pessoa com os pés no chão. He's really down to earth. He's really down to earth. Quando você é a pessoa que é elétrica, né, e passa a ter muita desenvoltura, né, a pessoa até mesmo de uma certa forma pilhada, né, quer fazer as coisas o tempo todo, então a gente pode falar o quê? She's always on the go. 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 Ou seja, ela sempre vai, né? Ela sempre vai, ela não para, né? Ela é ativa, né? E nós podemos falar o quê? Podemos falar, por exemplo, I love to have fun. 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 Ou seja, eu amo, né? Eu adoro me divertir. I love to have fun. Podemos usar o quê? Na terceira pessoa com he ou she. Nesse caso, o verbo vai ser acrescentado o S, né? Então, ó, o Szinho aqui por conta de estar na terceira pessoa do singular. Então seria she loves to have fun. She loves to have fun. She loves to have fun. Ou simplificar, né? Quando a gente fala, né? They love to party. They love to party. They love to party. They love to party. Ou seja, eles adoram, né, uma festa, né? Alright? Let's move on. Quando você começa a chamar a atenção, mesmo que seja de uma forma espontânea, então você pode falar o quê? You're always the center of attention. You're always the center of attention. Of attention. You're always the center of attention. You're always the center of attention. You're always the center of attention.
Você é sempre o centro das intenções, onde quer que vá. I know what I want out of life. I know what I want out of life. I know what I want out of life. Né? Se você puxar um pouquinho mais para o britânico, você vai pronunciar what I want out of life. I know what I want out of life. Né? Eu sei o que eu quero da vida, né? Mas, se você puxar mais um pouquinho para o American English, aí você vai falar o quê? I know what I want out of life. I know what I want out of life. Né? Os americanos não são muito fãs de pronunciar o T no final das palavras. Então, I know what I want out of life. Podemos também dizer o quê? I just like to go with the flow. I just like to go with the flow. I just like to go with the flow. Olha, eu não esquento com nada, sabe? Nada me esquenta. Então, I just like to go with the flow. Ou uma pessoa que tem o sexto sentido forte, principalmente as mulheres, né? I follow my instincts. I follow my instincts. I follow my instincts. Olha, eu sigo os meus instintos. Então, quando uma pessoa não tem problemas em reconhecer os seus próprios erros, a pessoa pode dizer o quê? I'm not afraid to admit when I'm wrong. 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 Alright? Nós podemos também usar o quê? I'm not afraid to speak my mind. I'm not afraid to speak my mind. Ou seja, eu não tenho medo de falar o que sinto, né? Não tenho medo de falar o que eu penso. I'm not afraid to speak my mind. Ou, quando a pessoa vai falar, né? Nesse contexto aqui, he's not afraid to speak his mind. He's not afraid to speak his mind. Ou, logo abaixo, né? She's not afraid to speak her mind. Né? Ela não falar o que ela pensa. Então, se vocês perceberem, tem duas coisinhas embutidas aqui nessas frases. Na primeira, nós usamos aqui o verbo to be na forma contraída. Na segunda também. Na terceira também, certo? E nessas formas de usarmos as formas contraídas, a gente percebe o seguinte. Quando usamos o verbo to be logo em seguida ao sujeito, nesses casos she, o he e o I, por exemplo, os verbos a seguir não são usados com o S, né? Que é justamente usado só quando é o verbo direto, certo? Então lá na frente nós vamos aprender um pouquinho de gramática, mas de uma forma sutil, certo? Mas nesse contexto, além dessa questão de não usarmos o S e sim o verbo to be, nós também temos os pronomes. Esses pronomezinhos aqui de posse, né? My, porque refere-se a I. Esse his se refere ao que? A he. E o her se refere a she. Nesse caso, ele está falando sobre a mente dela. Nesse caso, a mente dele. E essa vai falar sobre a minha mente. Alright? That's good. Na próxima frase, nós iremos trabalhar com uma forma um pouco peculiar, né? A gente pode dizer, por exemplo, o quê? I never take no for an answers. I never take no for an answer. I never take no for an answer. I never take no for an answer. Ó, eu não aceito um não como resposta.
I never take no for an answer. I never take no for an answer. Ó, eu nunca aceito não como resposta. Então, nesse contexto é I never take no for an answer. Ou a gente pode usar o que eu estava se referindo há poucos instantes. Olha o Szinho aqui. Nessa frase não contém o verbo to be, então nesse caso tem que colocar o Szinho porque o sujeito é he ou she. Então poderia facilmente o quê? She never takes no for an answer. She never takes no for an answer. Então quando a gente fala, por exemplo, a ideia de obrigação ou de dever, né? A gente pode falar o quê? I always meet my obligations. I always meet my obligations. I always meet my obligations. Olha, eu sempre cumpro minhas obrigações, meus deveres, né? I always meet my obligations. Ou você pode também substituir o meet por meets quando for o sujeito modificado. Então ficaria o quê? He always meets his obligations. She always meets her obligations. I always meet my obligations. He always meets his obligations. She always meets her obligations. Alright? Next. I'm terrible with names. It's my case. Oh my Lord. Eu tenho um sério problema para lembrar os nomes das pessoas. Então, nesse contexto aqui, essa frase se encaixa perfeitamente para mim, né? A carapuça serve bem na reta mesmo, né? Então, nesse caso, nós temos o quê? I'm terrible with names. I'm terrible with names. Eu sou péssimo para me lembrar de nomes, né? Eu sou péssimo com nomes, não adianta. I'm terrible with names. Nós podemos falar também quando a pessoa consegue julgar a pessoa, né? Conhece julgar sem fazer um preconceito, né? Então, nesse caso, nós podemos falar o quê? I'm a good judge of character. 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 Olha, eu sou bom, um bom juiz, né? Um bom julgador, né? De caráter, né? Eu gosto de julgar o caráter das pessoas, né? Tem gente que gosta de julgar as coisas alheias, né? Nós podemos falar o que também? She's pretty well-rounded. She's pretty well-rounded. Olha, she's pretty well-rounded. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas tem gente que é boa em tudo que faz. Tudo que ela se prontifica a fazer, ela é boa. Então, she's pretty well-rounded. She's pretty well-rounded. She's pretty well-rounded. She's pretty well-rounded. Alright? Ou as pessoas que têm a mania de se atualizar sobre tudo que acontece ao seu redor. Então, I keep up with current events. 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 Alright? Nós podemos também falar sobre a ideia, né, de pessoas que têm facilidade de aprender. Esse é o meu caso. I'm faster learner. I'm a fast learner. I'm a fast learner. I'm a fast learner. I'm a fast learner. Eu sou um bom aprendedor, eu aprendo rápido, né? Ou alguém que ganha muitos pontos positivos comigo, né? Quando alguém fala o quê? I don't bother anyone. I don't bother anyone. Lembrando sempre, né, que você pode pronunciar don't ou pode pronunciar I don't. I don't bother anyone. I don't bother anyone. I don't bother anyone.
Ou I don't bother anyone. Dá no mesmo, né? Aí a gente vai ter uma pronúncia diversificada, mas nem sempre quer dizer que é porque é britânico ou porque é americano. Nesse contexto, o Aaron é mais uma forma de soar mais fácil a pronúncia, né? E nesse caso, quando a gente usa don't, a gente não pode usar quando o sujeito for he ou she. He ou she. He ou she, nesse caso, não será don't, e sim doesn't. She doesn't bother anyone. He doesn't bother anyone. Ou, quando você quer falar que você é uma pessoa discreta, né? Ela é uma pessoa mineira, né? Come pelas beiradinhas. Você pode falar o quê? I basically keep to myself. 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 Então, novamente, nós temos a questão do Szinho, né? É um assunto chamado Simple Present. E nós vamos ver para frente, né? Mais para frente nós vamos ver um pouco sobre isso. E a gente tem o que? He basically keeps to himself. He basically keeps to himself. Né? Nesse caso, nós estamos trabalhando também, além do simple present, nós estamos trabalhando para o reflexive pronouns, ou seja, os pronomes reflexivos, né? Quando você fala, por exemplo, I basically keep to myself, ou seja, você está falando o myself, quer dizer a mim mesmo, né? Ou quando você fala himself, himself é quando você fala dele mesmo, né? Ele mesmo, né? Então, nesse caso, você pode falar também o quê? Herself. Herself quer dizer dela mesma ou ela mesma, né? Então, she basically keeps to herself. Olha, ela é discreta, é uma pessoa discreta, ela fica na dela, né? Agora, I'm a team player. I'm a team player. I'm a team player. Quer dizer, gosto de trabalhar em equipe, não gosto de trabalhar em time, né? Eu sou uma pessoa que gosta simplesmente de fazer um trabalho em equipe, né? Gosto de trabalhar em equipe. Ou a gente pode dizer o que? I'm a man of my word. I'm a man of my word. Olha, eu sou um homem de palavra, né? Ou, nesse caso, né? I'm a woman of my word. I'm a woman of my word. Eu sou uma mulher de palavra, né? I'm a woman of my word. Ou podemos falar o que? I will try anything once. I will try anything once. I will try anything once. Ou seja, eu tentarei uma vez, né? Eu gosto de tentar, né? Eu vou tentar sempre, né? Tentar alguma coisa. I will try anything once. I will try anything once. Nós podemos também usar o que? I think on my feet. I think on my feet. I think on my feet. E quer dizer o que? Tem o jogo de cintura, né? Tá tudo aos meus pés. Eu acho que tá nos meus pés. Eu consigo lidar com isso, né? E aí, novamente, nós podemos falar o quê? Sobre com relação ao uso do he e ao uso do she. Porque justamente quando você usar o he ou até mesmo o she, você tem que colocar o Szinho no final do verbo. Então, nesse caso, vai ser o quê? He thinks on his feet. He thinks on his feet. She thinks on her feet, né? Então, nesse caso, nós temos isso. Partindo para cima, nós temos mais o que? She really has a way with kids. She really has a way with kids. Olha, ela realmente tem um jeito com crianças, sabe? Quando ela tem muito jeito, né, com crianças, né? Então, she really has a way with kids. Ou a gente pode, né, falar diretamente com a pessoa, né? Perceba que aqui há uma mudança que no verbo, né?
Porque nesse caso, o verbo have, ele é irregular. Então, quando o sujeito for he e o she, ele não vai ter um Szinho depois do E, mas ele vai mudar a sua raiz, então vai ficar has. Então, você pode falar com you, vai ser you really have a way with kids. You really have a way with kids. You really have a way with kids. Você realmente tem um jeito com crianças, né? Next, we have she really has a way with people. She really has a way with people. She really has a way with people. Ela realmente tem muito jeito com pessoas, né? Agora, quando você quer elogiar alguém e você realmente tem esse hábito, eu suponho sempre que a pessoa use essa palavrinha antes, né? Antes dos adjetivos, que isso dá uma ênfase muito positiva. Então você pode falar facilmente o que? He is very sensitive. He's very sensitive. Olha, ele é muito, né? Muito sensível. Ou então você pode falar o quê? He is very charming. Charming. He is very charming. Olha, ele é muito charmoso. Ele é muito charmoso. He is very charming. Ou até mesmo, né? He is very charismatic. 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 Ou seja, he's very charismatic. Ele é muito carismático. Alright? Então, nós temos essas formas de elogiar alguém. Alright? Let's move on. Aula um pouquinho longa hoje, então se possível, assista até o final para aprendermos o máximo possível. Alright? Let's go. Nós temos agora falando sobre uma habilidade, né, que a pessoa tem, né, nesse contexto. Então nós podemos dizer o quê? She has an amazing ability to. He has an amazing ability to. He has an amazing ability to. Ó, ela tem uma habilidade incrível para. Podemos falar o quê? She has an amazing ability to speak English. Ela tem uma habilidade incrível para falar inglês. She has an amazing ability to speak English. Ou então podemos falar, por exemplo, she has an amazing ability to play football. Ou seja, ela tem uma habilidade incrível para jogar futebol. Só que esse futebol é futebol americano, né? Ou é o futebol convencional que é jogado com os pés, nós falamos soccer. She has an amazing ability to play chess. Ou seja, ela tem uma habilidade incrível para jogar xadrez. Alright? Podemos falar um pouco aqui com a questão de pessoas que são bem seletivas, né? Então a gente fala o quê? I pick about my clothes. 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 I pick about my clothes. Olha, eu sou bem chato com as minhas roupas, né? A gente vai falar o quê? Olha, eu sou muito chato com as minhas roupas, eu não gosto de emprestar, eu sou muito cuidadoso, sou muito zeloso. Então, I'm pick about my clothes. Podemos falar o quê? You're the kind of person who will. You're the kind of person who will. Você é um tipo de pessoa que. You are the kind of person who will win the life. Você é um tipo de pessoa que vencerá na vida. You're the kind of person who will win the life. Né? A gente pode também falar o que? Alguma pessoa que é boa em alguma coisa, né? You're good at math, for example. You're good at math. Olha, você é bom em matemática. You're good at math. You're good at math. Né? Então, nesse caso, a gente está falando o quê? Basicamente sobre a possibilidade da pessoa ser boa em alguma coisa. Por exemplo, alguma matéria escolar, né? Ou quando a gente fala que a pessoa tem um dom, né? A gente tem o quê?
I have a gift for. I have a gift for. Então, a gente pode falar o quê? Eu tenho um dom por ou tenho um dom para. I have a gift for playing guitar. I have a gift for play the guitar. Ou seja, eu tenho um dom para tocar violão. I have a gift for play the guitar. Lembrando que guitar, nesse contexto, vai ser o quê? Vai ser guitarra? Não, vai ser violão. Quando nós falamos sobre guitarra, estamos falando sobre electric guitar. Next. You're not very good at. Olha, você não é muito bom em. You're not very good at history. You're not very good at history. Olha, você não é muito bom em história, né? Venhamos e convenhamos. You're not very good at history. Certo? Quando a gente fala inicialmente, nós podemos acrescentar como is not one of my strong points. Is not one of my strong points. Is not one of my strong points. Anteriormente eu me referi como história, né? History. Então, novamente, vou iniciar. No lugar desse tracinho, facilmente você pode colocar o quê? History. History is not one of my strong points. History is not one of my strong points. A história não é meu ponto forte. Ou quando você vai elogiar alguém, né, que ela é ótima, né, que ela é excelente em algo, né, você pode dizer o quê? She excels at, lembrando aqui novamente o Szinho no final, né, simple present. Então, she excels at geography. She excels at geography. She excels at geography. Olha, ela é excelente em geografia. Ou você pode usar a primeira pessoa do singular. I excel at. I excel at play video game. Olha, eu sou excelente em jogar videogame. Quando a pessoa tem um orgulho em fazer uma habilidade, né, desenvolver uma habilidade, você pode dizer o quê? I'm proud of being able to speak English. I'm proud of being able to speak English. Olha, eu tenho orgulho de poder falar inglês. I'm proud of being able to. Né? Eu tenho orgulho de poder. E aí você completa com alguma coisa. Necessariamente com um verbo, porque nós temos aqui o to. Né? To anterior ao verbo vai colocar ele no infinitivo, que seria em português os verbos terminados em R. I'm proud of being able to. I'm proud of being able to. Next. People have told me I'm. As pessoas me dizem, né? Dizem que eu sou, né? No meu caso, né? People have told me I'm talkative. I'm talkative. People have told me I'm talkative. People have told me talkative. Ou seja, as pessoas dizem que eu sou falastrão, eu falo demais, falo pelos cotovelos. Lá, let's go. Ou quando você quer dizer que a pessoa é um pouco estranha, né? Um pouco esquisita, né? Então você pode dizer o quê? She's kind of strange. She's kind of strange. Né? Ou você pode usar na primeira pessoa, né, do singular. I'm kind of strange. I'm kind of strange. Realmente, eu sou meio estranho, eu sou meio esquisito. Então, essa foi a aula de hoje, um pouquinho comprida. Então, por favor, se você gostou, deixe seu like, indique as pessoas. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, também se inscreva para dar aquela força ao guerreiro aqui, certo? Então, tenhamos todo uma boa aula. Se possível, repita várias vezes, pause, anote em seu caderninho para que você possa, então, realizar seu grande sonho, né? De aprender inglês definitivamente.
Então, até a próxima aula e que Deus nos abençoe sempre.